Entrando aí em novo horário e quero contar com a sua audiência. Esse programa é um programa voltado para a educação e a informação. Ontem nós tivemos, no horário das 23 horas, nós permanecemos lá ainda, com o professor de Relação Internacional, Vitor Oliveira. E ele falou sobre o conflito com a OTAN, essa enorme tensão aí, nessa iminência de acontecer um grande conflito, e falou também sobre direito internacional. Então foi uma maravilha. Ontem você pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube, que é o A Voz de Israel. Então estamos entrando no ar nesse novo horário e temos o apoio aí do pastor Tom. E quero mandar um abraço para ele aí, esse pré-candidato que brevemente virá para juntos somarmos aqui em Feira a favor da educação, a favor da família e da comunidade. Quero desde já mandar um alô para a nossa família, para os nossos apoiadores, pessoas que acreditam na ideia deste programa, porque nós estamos aqui para trazer informação de qualidade. Então aqui você vai ficar sabendo tudo o que acontece no Oriente Médio e em Israel. O Valnei hoje, né, não vai poder estar conosco, ele tem um compromisso, o pastor Fábio também, que está conosco todas as quintas-feiras, no horário das 23 horas, também não vai poder estar conosco. E desde já quero mandar um alô aí, se ele estiver na nossa escuta. Vamos nessa, vamos saber o que está acontecendo no Oriente Médio. As tensões estão se elevando ali entre Israel e Irã, entre a OTAN e também entre a Rússia, né? Essas tensões que pode terminar em um conflito a nível internacional, há um conflito envolvendo a aliança militar, a OTAN e a Rússia. Né? O professor Vitor ontem esteve falando sobre isso e ele deu seu posicionamento, como ele acredita que vai terminar isso aí. Daqui a pouquinho eu vou entrar mais em detalhes sobre essa situação aí, sobre essa enorme tensão entre a Rússia, a OTAN, por causa da Ucrânia. Mas vamos chamar agora aí uma reportagem com o cientista político André Last, professor executivo da Stand Voz Brasil, ONG educacional israelense. Olha a realidade do que está se passando hoje no Oriente Médio. Daqui a pouquinho retornamos. Ok, estamos de volta aí, essa matéria aí do André Last, falando aí sobre essa enorme situação aí no Oriente Médio, em que os grupos terroristas cada vez mais estão tentando ganhar espaço, tanto na sociedade como também na política. Para quem não sabe, o grupo terrorista Hezbollah é considerado um grupo terrorista híbrido. Ele tem não só o braço armado, mas ele também tem ali a questão do braço político, tem também o braço social, e hoje já faz parte aí do governo do Líbano e faz parte até do parlamento, né? Nós temos também ali o Hamas na faixa de Gaza, que é uma organização terrorista que controla aquela região, que também tem braços políticos e sociais. Tanto é que o dinheiro que é enviado como ajuda humanitária vai diretamente para os braços dessas organizações terroristas. Então, entenda o que se passa na faixa de Gaza, né? Antes de dizer que Israel comete crimes de genocídio ou crime contra o povo palestino, antes tem que se entender quem controla aquele local. E quem controla a faixa de Gaza não é um governo, e sim uma organização terrorista. Então, as nações, na minha opinião, têm que reconhecer grupos terroristas como organizações terroristas e nada mais. Nada de reconhecer como partidos políticos, porque isso só dificulta a situação. Então, se alguém quer ver o grupo, o povo palestino liberto, tem que primeiramente desejar a libertação do povo palestino das mãos dessas organizações terroristas, que é quem recebe toda essa ajuda em dinheiro e desvia, né? Enquanto a educação desse povo sobra. Então o povo está quase vivendo em estado precário. Agora, nós tivemos um problema seríssimo nessa semana. Mas antes eu quero mandar aqui um alô, antes de falar sobre isso, para a Andréia aí da FIGHT, a bibliotecária da FIGHT, também para Sandro, que está na escuta,
do programa A Voz de Israel, que também tem apoiado muito essa iniciativa. Bom, pessoal, o que nós falamos ontem com o Vitor é também sobre a questão do antissemitismo crescendo no Brasil. Outra coisa que preocupa também, está envolvido com o antissemitismo, é o crescimento de apoio ou apologia ao nazismo, né? Tem um grupo que chama neonazismo já no Brasil. E está crescendo bastante, Fabiano. O meu irmão também que está aqui conosco, Israel, daqui a pouco também vai dar uma saudação. O nazismo já é preocupante, porque pessoas que chegam em público, como foi o caso do Monark, e disse que o Brasil deveria ter um partido como nazista, e que a pessoa tinha total direito de ser anti-judeu, anti-povo, e ainda usar isso como se fosse liberdade de expressão, eu acho que deve ser condenado por toda a comunidade, não só judaica, mas toda a comunidade que fazem parte de uma democracia. Porque é lamentável, né? Pessoas em pleno século XXI apoiar ideologias como esta, que exige a destruição de um outro povo. É como disse o René Onze Conquier, um grande comentarista de assuntos internacionais, cientista político e hoje também deputado no estado de São Paulo, e ele disse o seguinte, que quando alguém exige a destruição de um outro povo poder existir, acaba a liberdade de expressão. Eu concordei, não pode haver liberdade de expressão quando alguém está exigindo a destruição e a morte, né, de outro povo. E a ideologia nazista, só lembrando, né, que não exigia só a morte do povo judeu, mas também o extermínio de ciganos, exigia também o extermínio de negros, homossexuais, doentes, deficientes. Então, todo esse povo era uma ameaça para eles e por isso eles pediam o extermínio desse povo. Então, por que isso? Porque eles acreditavam numa raça superior. Isso é lamentável, né? Porque cientificamente nós sabemos que isso não existe. Então, são ideologias que devem sim ser condenadas. E quando uma pessoa, como o monarca, chega em público e faz uma declaração como essa, ele está selando o seu próprio destino. Porque nós sabemos que o Hitler, ele odiava a mistura de raças. E o Brasil é uma mistura de raças. Então, nesse caso, ele estava, Fabiano, desejando sua própria morte, né? Imagine um judeu apoiando um partido nazista. É a mesma coisa de estar cavando a sua própria cova. Então, isso não pode existir. Então, parabéns aí para a comunidade judaica que se levantou contra. Parabéns à Frente Evangélica que também se levantou contra. E essas coisas têm que ser repudiadas mesmo em nosso Brasil. Eu quero mostrar para vocês o que se trata o antissemitismo, certo? Eu vou explicar aqui rapidamente e vou chamar aqui quem entende melhor, que é a Ana Rosenbel, ela que é judia e é uma também das organizadoras da Stand Voice Brasil, ONG educacional, a mesma que o Vitor faz parte, Vitor que esteve conosco ontem, para educar pessoas a respeito do Oriente Médio e de Israel, a fim de eliminar completamente a doutrinação do ódio. Como é que a gente elimina a doutrinação do ódio? Educando, né? Então, parabéns aí pelo trabalho que a Stand Voice vem realizando. O antissemitismo nada mais é do que o ódio contra o povo judeu. Então, quando uma pessoa vem e fala que Israel deve desaparecer, que o povo judeu deve ser perseguido, que o povo judeu deve ser proibido de praticar suas crenças religiosas, então isso é encaixado como antissemitismo, que também inclui demonizar, né? Quando algumas pessoas chegam e dizem que os judeus têm culpa das tragédias que acontecem no mundo, tem que tomar cuidado também com a teoria da conspiração. Tem muitas teorias de conspiração aí que estão dizendo que os judeus estão projetando isso e aquilo. Não é verdade. O povo judeu sempre foi tratado como bode expiatório na história.
Se nós olharmos a questão ali do que aconteceu no Holocausto mesmo, Hitler, ele chegava até a dizer que toda a culpa das guerras e das atrocidades no mundo estava na conta do povo judeu. E, na verdade, isso nunca existiu. Israel sempre tentou viver de forma pacífica. Mesmo quando retornaram para sua terra no ano de 1948, está lá na declaração, vocês podem encontrar aí no Google, né? Do ex-primeiro-ministro, o falecido David Ben-Gurion, quando ele declarou que Israel estava se tornando uma nação e que estava com as mãos levantadas em gesto de paz e de convivência com a sua vizinhança. Infelizmente, os seus vizinhos não entenderam isso e partiram para a guerra no dia 15 de maio de 1948, um dia após a criação do Estado de Israel, que é lamentável. E hoje tem pessoas que ainda apoiam o ódio contra o povo judeu. Também o antisionismo. O que é o antisionismo? De acordo com especialistas como André Last, como o René Conquier e muitos outros, o antisionismo é uma forma de antissemitismo disfarçado. Porque o antisionismo, que é o contrário do ódio contra o povo judeu, que está focado na sua existência, o antisionismo, ele é a negação ao direito do povo judeu existir como povo, como nação. Então, tem pessoas que você vai ouvir dizer isso por aí, né? Olha, eu não sou contra o povo judeu, mas sou contra Israel como nação. Isso é um antissemitismo, porque como você pode negar o direito de um povo à sua terra? Direito esse que foi reconhecido pelas Nações Unidas em 1947, presidida ali na Assembleia, presidida pelo Oswaldo Aranha. Então, não faz sentido. E sem falar que aquele território pertence ao povo judeu por mais de 3.000 anos, de acordo com evidências históricas e arqueológicas. Então, quando alguém diz que é contra Israel existir como nação, é um antissemitismo disfarçado, porque está negando o direito do povo judeu à sua terra ancestral e o direito deles de auto se determinar naquela terra que lhes pertence. Mas para não ficar nas minhas palavras, vamos aí a um trecho do que a Anna Rosenbel, da Stand Voice, explica sobre o antissemitismo. Programa A Voz de Israel, estamos aqui na rádio Cidade FM, esse seu programa agora que está estreando também nas noites de sexta-feira. E lembrando que a gente continua no horário também das 23 horas. Ok, é este que vos fala. Quero mandar um alô aí também para o Rubens. Grande abraço aí para você, Rubens. Também ao Rogério do Tomba e a Sérgio. Forte abraço para vocês que estão na nossa escuta. Pois é, pessoal. Veja o que está acontecendo aí. Nós vivemos no século XXI e ainda a cultura do ódio que existiu ali durante a Segunda Guerra Mundial sendo espalhado. Isso é uma vergonha, né, para um país que está em desenvolvimento como o nosso país. Por isso que você, educador, que nos ouve nessa noite, você pastor, porque um pastor também é um educador, né? Você também é líder de uma comunidade, você membro da igreja, você é um simples membro da igreja, você também tem como papel combater o ódio contra o povo judeu, você também tem o dever de combater o ódio racial. Nós não estamos aqui para promover nenhuma ideia que venha ferir a Constituição e o direito do cidadão de bem ou de qualquer raça existir. Então, como o André Last lembrou no programa do Flow, né? Que Flow, ele disse, ele foi chamado, né, essa semana, ele foi lá, esteve de frente com o monarca. Interessante que ele levou ali um livro que conta toda a história do que aconteceu no Holocausto e mostrando, né, que ele não estava ali para um debate, ele estava ali para educar. E eu gostei dessa demonstração, né?
ele fez diferente, ele não chegou lá, vim aqui para debater, não, ele olhou para todos ali no olho e a primeira coisa que ele fez foi dar sua saudação e entregar aquele livro onde sobreviventes do Holocausto vão contar toda a atrocidade ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a educação é uma base fundamental. Tudo começa, Fabiano, com a educação. Se você educa, se você tem um sistema educacional muito forte, a cultura de ódio não vai prevalecer. A verdade é essa. Você pode olhar as duas realidades ali. Vamos lá. A faixa de Gaza, que é controlada por organizações terroristas, e um Estado democrático de Israel. Quando o Acordo de Oslo foi assinado em 1993, entre a Autoridade Palestina, que tinha como líder o falecido Yasser Arafat, e o falecido Isaac Rabin, como primeiro-ministro de Israel, uma das coisas que os dois lados se comprometeram foi em educar contra o ódio. Israel, que sempre ensinou a convivência com todos os povos, deu mais ênfase ainda depois do acordo. Mas já a Autoridade Palestina, você pode olhar, você pode até procurar um documentário aí na internet, que vai mostrar, né, falar a verdade sobre o conflito Israel e Palestina. E lá vai mostrar que em todos esses anos que o acordo de paz, posterior ao acordo de paz, os palestinos foram educados para odiar ainda mais o povo judeu. Então, uma das cláusulas do acordo, que seria para educar a conviverem juntos, e foi isso que a Autoridade Palestina se comprometeu, eles fizeram completamente ao contrário. Ensinou ainda mais a cultura do ódio a crianças em jardim de infância, e criança não nasce odiando, e estima-se que houve mais conflito, mais morte, mais sangue, depois que esse acordo foi firmado, do que antes. Quer dizer, antes havia conflitos e nenhum acordo foi concluído. Mas depois desse acordo, houve mais morte e derramamento de sangue. Foi culpa de Israel? Não. Lá no documentário vai mostrar os fatos. Contra fatos não há argumento. O povo judeu educou, continuou educando, para que o povo pudesse amar os seus vizinhos. Mas o lado contrário não. Educou as crianças a odiar Israel. Doutrinou, na verdade, né? Então, deve ser combatida essa cultura. A cultura que ensina que a pessoa deve eliminar a outra para poder sobreviver. Esse mundo não pode agregar mais ideologias que venham contra a vida humana. Então, o programa Voz de Israel é um programa aberto para, entre outras coisas, educar e falar a respeito da verdade, né? Por isso que aqui nós temos correspondentes internacionais, que é o caso aí do Rafael Guanabara. Até recomendo o canal dele, você pode procurar Rafael Guanabara no YouTube. Vocês irão perceber que o Rafael, ele tem como objetivo mostrar a realidade de Israel, porque o nosso programa não está aqui para mostrar o Israel bíblico, porque o Israel bíblico ainda vai chegar a esse momento. Tudo tem um tempo determinado, né? Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Mas o Israel atual, que é uma verdadeira democracia. Tel Aviv agora foi retratada como uma das cidades melhores e mais seguras para se viver. Está entre as 20 melhores do mundo. Então são realidades que o brasileiro precisa conhecer. E o Rafael mostra isso. O Rafael sai, Fabiano, às 2h da manhã, filmando, senta na praça, né, no banco de praça, sem se preocupar com nada. Eu acho que se fosse aqui no Brasil, né, com certeza ele talvez não voltasse com o celular. E olhe lá se ele voltasse, né? Então, ele também é nosso correspondente de informações diretas de Israel. Por que isso? Porque uma pessoa que mora em Israel vai estar comprometida com o fato.
o que ele já fazia lá no canal dele. Então, quando a notícia chega no Brasil, não estou generalizando toda a imprensa, mas grande parte da imprensa anti-Israel, anticristã, vai distorcer os fatos. Por exemplo, uma das coisas que o sargento Davi Almescani, do Exército de Israel, estava falando comigo em uma de suas entrevistas foi o seguinte, que aqui no Brasil, nós que educamos as pessoas sobre o Oriente Médio, sobre a verdadeira história de Israel, e tendo o conflito israelense e palestino como centro, para mostrar a verdade, nunca devemos seguir grande parte da mídia brasileira e ocidental, dizendo, Israel atacou. Não, substitua essa palavra atacou com contra-atacou, porque essa é a realidade. Israel ele se compromete com a vida. Tanto é que nós temos imagens, né, quando nós trazemos aqui nossos palestrantes, como André Lache, né, e muitos outros, eles trazem imagens fornecidas pela própria Força de Israel, que é uma das melhores e mais tecnológicas do mundo. Porque na hora do ataque, Israel utiliza a chamada doutrina da contenção. O que é isso? Eles desenvolveram durante anos tecnologias de ponta. Então, na hora que a Força Aérea vai realizar um ataque, o míssil bate em cima do local onde o terrorista está, ceifa a vida do terrorista e deixa o inocente do lado. Você já viu algum exército do mundo fazer isso? Você nunca viu falar. Por quê? Porque Israel é um exército íntegro. Ele foi retratado assim. É um exército que tem amor à vida humana. Então ele não vai jamais entrar em um conflito contra organizações terroristas para ceifar a vida dos inocentes. E sem dizer, Fabiano, que Israel ele é ensinado sobre princípios da Torá. Por mais que a maioria da sua população não sejam religiosos, mas eles têm essa parte que herdou até por tradição do próprio povo judeu. E o que é que eles fazem? Eles realizam ataques com contenção só para ceifar a vida do terrorista e deixando o inocente, exatamente porque eles têm compromisso com a vida. E porque eles têm compromisso com a vida mesmo, é que eles não vão envolver em seus conflitos vida humana que não tem nada a ver. Então, é mais uma razão de Israel ser uma verdadeira democracia no Oriente Médio, que respeita valores. Ali a liberdade de crença é não só respeitada, mas também garantida pelo Tribunal Judiciário. Então, é um país que poucos conhecem a sua realidade. Somente aqueles que andam em Israel podem trazer informações como essas. E por isso, nós unimos forças para mostrar o que é o verdadeiro sionismo, que é o direito de Israel existir como uma nação, como um povo, como diz seu próprio hino nacional, né? Livre em sua própria terra. Né? Então, o povo judeu merece sim respeito. E a base evangélica dessa cidade tem estado lado a lado com eles, porque acredita nos seus valores. Acredita que esse povo tem muita coisa boa para nos passar. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos chamar essa próxima faixa musical aí, que tem por título Mitzvot, que fala daquilo que eu acabei de falar, né? Mandamentos. Israel tem voz. Olha aí o comentário aí da nossa amiga e nossa educadora Andréia. Olha o que ela mandou aqui para nós, hein? Todo e qualquer tipo de preconceito deve ser combatido. Infelizmente, sentimentos negativos como este desencadeiam ações extremas de intolerância, perseguições a um grupo específico, seja judeu, negro, homossexual, etc. Chega a ser ignorância. A pior parte é que a história da humanidade nos foi ensinada totalmente distorcida. E então, leigos se tornam Maria vai com as outras. Por não terem embasamento teórico para entrar numa discussão desse nível, assim
é mais fácil continuar manipulando fatos, informações e pessoas. Pois é, o que é que você me diz disso aí, meu irmão e meu amigo Fabiano? Uma declaração como essa aí. Fortíssima, né? Todo tipo de preconceito deve ser combatido. Eu acho que isso pode ser comparado a um câncer, que se aloja em um certo local e ele vai crescendo, e quando não combatido no início, fica completamente fora de controle. Assim é o ódio e o preconceito. Se nós não combatermos no início, como muitos fizeram agora, né, com a declaração do YouTube Monark, repudiando a sua fala, o seu desejo, né, de ter um partido tão monstruoso como o nazismo, se você não repudiasse agora, a coisa ia ficar mais feia ainda. Ia ficar sem controle, como eu acabei de falar. Você também pode dar a sua opinião através do 982 48 600. Então, 9824 8600. Participe, mande sua mensagem, mande seu comentário através de texto ou áudio. Você também pode participar aqui no programa A Voz de Israel, pois nós estamos aqui para educar e contribuirmos por uma educação melhor em nossa cidade, em nosso estado. Pois é, pessoal, as tensões estão se elevando aqui entre entre Rússia, e Ucrânia, com os Estados Unidos afirmando que a qualquer momento a Rússia pode sim invadir a OTAN. Vamos à notícia, daqui a pouquinho eu vou falar, relembrar um pouquinho, né, o que o Vitor, o nosso entrevistado de ontem, falou a esse respeito. A Rússia agora tem forças suficientes para conduzir uma grande operação militar contra a Ucrânia e um ataque destinado a capturar grandes partes do país pode começar a qualquer momento, disse o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, nesta sexta-feira. Sullivan, falando em um briefing na Casa Branca, sem listar evidências específicas, disse que qualquer americano que ainda esteja na Ucrânia deve partir nas próximas 24 horas a 48 horas. Ele disse que uma invasão russa poderia começar com um ataque aéreo que dificultaria as partes. Sullivan disse que a inteligência dos Estados Unidos acredita que o presidente russo Vladimir Putin pode ordenar uma invasão antes do final dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, em 20 de fevereiro, e que um ataque rápido à capital da Ucrânia, Kiev, é uma possibilidade. Sullivan falou depois que o presidente John Biden realizou uma videochamada segura com líderes transatlânticos da sala da situação da Casa Branca e buscou a unidade aliada diante do agravamento da situação. Ainda não está claro, disse Sullivan, se Putin deu definitivamente uma ordem para iniciar uma invasão. Ele disse que espera que Biden procure um telefonema com Putin em breve sobre a crise. Não vimos nada chegar até nós que diga que uma decisão final foi tomada, que a ordem foi dada, disse ele. Mas, com 100 mil soldados concentrados na fronteira com a Ucrânia, Sullivan disse que uma invasão russa pode envolver a captura de grandes partes da Ucrânia, bem como de grandes cidades, incluindo Kiev. Sullivan disse que há uma distinção fundamental entre a situação da inteligência agora e aquela que os Estados Unidos usaram para justificar a guerra do Iraque em 2003, que se baseou em alegações de armas de destruição em massa que se revelaram erradas. Então, a inteligência dos Estados Unidos foi usada e enviada
deste mesmo pódio para iniciar uma guerra. Estamos tentando parar uma guerra, evitar uma guerra, disse ele. É situação complicada aí, né? A Rússia concentrando aí mais de 100 mil homens aí na fronteira com a Ucrânia, né, sua capital, Kiev, e a coisa ficando completamente fora de controle. Então, é aí que a diplomacia agora deve atuar com mais profundidade, porque se um conflito estourar entre Rússia na Ucrânia e os dois forem se elevar ainda mais a situação, isso pode envolver os Estados Unidos. E é claro, se os Estados Unidos entram em um conflito com a Rússia, não se sabe até onde essa escalada de violência pode chegar, porque os Estados Unidos faz parte da aliança do Atlântico Norte, a OTAN, ou a NATO, na sigla em inglês, que é uma aliança militar constituída por 30 países. O Vitor explicou isso com mais profundidade ontem. E um dos acordos do pacto foi que um ataque contra um constitui um ataque contra todos. Então, por isso que eu falei que não se sabe até onde a escalada da violência pode chegar, se caso o Sullivan esteja certo. Se os Estados Unidos estiver certo e a Rússia invadir a Ucrânia, nós sabemos que uma crise ainda maior vai estourar, né? E sem dizer que se isso acontece, a Rússia vai sofrer ainda mais com pesadas sanções econômicas e embargos. A isso o Biden deixou bem claro, né, que vai acontecer em caso de invasão. Então, o que se sabe agora é que os russos concentraram ali suas tropas, já estima-se 100 mil soldados, e a movimentação militar é grande dos dois lados. A OTAN também está movimentando suas tropas ainda mais do lado leste. A Ucrânia também está vivendo uma expectativa aí do que possa acontecer com os soldados se preparando. Bom, algumas pessoas podem perguntar, né? E se caso tiver conflito, o que se passará com a Ucrânia? Bom, o que se passará com a Ucrânia é que a Rússia de fato vai dominá-la, né? Porque os Estados Unidos até aqui, estou trazendo aqui as informações de sites israelenses e ocidentais também, eu gosto de basear nos dois lados, disse o seguinte, que não tem interesse num conflito direto com a Rússia, mas que pode ter certeza que a Rússia vai ser punida com pesadas sanções. A Rússia hoje já não tem lá essa economia toda, imagine aí sofrer sanções ainda mais pesadas por parte dos Estados Unidos. E sem dizer que grande parte da Europa também apoia o Joe Biden, né? O Reino Unido também apoia o Joe Biden, através do Boris Johnson, que também é um grande aliado aí. Mas para quem perdeu, né, a explicação do Vitor ontem, resumindo por que esse conflito todo está para estourar. Primeiro que a Ucrânia funciona como zona tampão, né? E a Organização do Atlântico Norte, essa aliança militar, foi criada para impedir o avanço da União Soviética, que não existe mais. Alguns blocos se desintegraram, alguns países seguiram independente. E aí o que é que acontece? Para ver a aliança militar fora de suas fronteiras, a Rússia movimenta suas tropas. Para alguns especialistas, eles estão blefando, como uma forma de dizer, olha, a Ucrânia não pode nunca entrar na OTAN, que é o que a Ucrânia disse que quer fazer parte. Bom, segundo a minha análise aqui, se a Ucrânia já estivesse fazendo parte da OTAN, exigiria que os países aliados entrassem em confronto direto com a Rússia. Mas não é o caso. A OTAN ainda não entrou na aliança do Tratado do Norte. Então, o que é que pode acontecer? Simplesmente sofrer através do campo das sanções econômicas ou então através de embargos em setores comerciais, o que não seria bom para a Rússia, como eu falei, né? Então, tudo agora
que está se dando ali, né, é apenas para se chegar a um diálogo. O que a Rússia diz que quer, né? Mas diálogo nenhum foi alcançado. Seria a diplomacia fraca? Acredito que sim. Mas eu vou ficar com a posição do Vitor ontem, que disse que acredita que os russos vai cedo ou tarde negociar com a Ucrânia e vai chegar a um acordo que vai beneficiar os dois lados. Então, entenda o que está acontecendo, né? A OTAN, de fato, representa uma ameaça nas portas da Rússia. É como você, se você possuísse, né, um vizinho que estivesse em uma enorme área, e essa enorme área separasse você do teu inimigo, lá do outro lado. E agora, esse teu vizinho faz aliança com teu inimigo. Então, com isso, teu inimigo pode entrar para o território do teu vizinho. E aí, o que é que acontece? Está na tua fronteira. Então, se a gente for olhar as tensões aqui, os dois lados parecem estar com a razão, né? A Rússia em querer afastar a aliança militar, né? E a OTAN querer se manter fiel ali à proposta da Ucrânia. Porque o que a OTAN diz? O secretário da OTAN disse que, como um país soberano, que é a Ucrânia, e verdade, é um país soberano, tem direito de tomar qualquer decisão. Então a OTAN não vai rejeitar qualquer país que tenha real interesse em passar a fazer parte dos tratados do Atlântico Norte, né? Então, por isso que eu disse aqui que parece que os dois lados têm a sua razão, né? Mas vamos torcer para que a diplomacia haja com mais força e para que esse conflito, de fato, não exploda, não venha à tona, né? Aqui diz mais a matéria, né? Além disso, disse ele, em 2003 eram informações sobre intenções, sobre supostas acusações de que o Saddam Hussein estava com armas de destruição em massa em suas posses. Então eles estão comparando aqui, né, a situação nos dias antes da guerra de 2003 no Iraque, que derrubou o Saddam Hussein, e as enormes tensões entre Rússia e Ucrânia, envolvendo aí também a OTAN. Que Deus tenha muito misericórdia disso aí, pessoal. Vamos estar pedindo, vamos estar orando para que nenhum conflito possa então estourar. Quem perdeu ontem a entrevista com o Vitor, professor de Relações Internacionais, também especialista em Direito Internacional, depois você pode entrar lá no nosso canal, A Voz de Israel, vai estar lá toda a nossa entrevista sobre tanto direito internacional, sobre esse conflito e também sobre Oriente Médio. O programa A Voz de Israel está aqui no ar para trazer esta verdade para você. Verdade esta que grande parte da mídia brasileira não quer se comprometer. Aqui nós temos compromisso com os fatos e com a verdade. E como eu sempre gosto de dizer, Fabiano, Israel, nós temos todo o direito de dizer isso aqui, o seguinte, que aqui Israel tem voz, como qualquer um tem voz para chegar aqui com respeito ou emitir a sua opinião. Temos mensagem, Fabiano? Não. Ok. Pessoal, estamos chegando aí ao final do nosso programa e quero abraçar você que esteve conosco aí desde as 8 horas. O programa vai continuar todas as sextas-feiras, das 20 horas às 21 horas. E eu quero sempre contar com você. Pessoal, para você que esteve conosco aí desde as 20 horas, no programa, esse é o programa Voz de Israel, aqui da Rádio Cidade FM. Essa emissora que também tem um compromisso sério com a verdade. Ok, quero agradecer a todos vocês aí que estão na nossa escuta. E às quintas-feiras o programa continua também às 23 horas. Você pode passar aí para todos os
ouvintes que o nosso programa também ganhou mais um horário aí, e esse horário é às 20 horas, perdão, da sexta-feira. Estou aqui tão acostumado com o de 23 horas, Fabiano. Com vocês, Eliomar Ferreira. Ok, então aguardo vocês na próxima quinta-feira, às 23 horas. E agora eu falei certo, né? Com Valnei Menezes e Fábio Araújo. Um grande abraço aí para o Fábio, se ele estiver à nossa escuta. O programa Voz de Israel vai ficando por aqui.